Irmãos, textos sobre a salvação, que Jesus Cristo salva. E na carta aos Romanos, basta só Romanos, o apóstolo Paulo nos explicando esse assunto. Vamos ver o ensino do apóstolo Paulo sobre a salvação, que é o ensino que todos seguem, todos os cristãos seguem. Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante. Olha o que diz aqui a palavra. Romanos 3, de 9 em diante. A primeira informação que nós temos sobre este assunto é que o mundo todo está no pecado. Olha o que diz aqui a palavra. Romanos 3, de 9 em diante. Paulo diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quando ele fala em gregos, ele está dizendo gentios. É porque naquela época, a cultura da época do apóstolo Paulo, que prevalecia era a cultura grega, a filosofia grega. Então ele diz judeu e o grego. Mas quando ele diz grego, ele quer se referir ao não judeu. Então ele está dizendo aqui, que se conclui, ele já vem numa discussão aí, você teria que ler Romanos, essa carta desde o início. Então, aqui chegamos a uma conclusão. O que se conclui? Se conclui o seguinte: temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, ou gentios, ou não judeus, estão debaixo do pecado. Como está escrito. E agora Paulo vai citar o rei Davi, lá no Salmo 14. O salmista Davi diz assim, e nós vamos ler aqui Romanos, né? Continuamos a leitura em Romanos. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então tem uma outra versão da Bíblia, destas mesmas palavras, que diz assim: Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, não viu um só que praticasse o bem. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela é estudada em faculdades de direito nos Estados Unidos, porque aqui o apóstolo Paulo faz uma pesquisa sobre a raça humana, vamos dizer assim, sobre o ser humano, sobre a humanidade, e ele conclui: todo mundo pecou, todos contrariaram a vontade de Deus, não há ninguém justo na face da terra. Então, todos precisam de salvação. Essa é que é a palavra. E os irmãos têm nos visto pregar aqui, falar aqui exatamente isso. Todos pecaram e carecem da graça de Deus, né? Todos precisam de salvação. Não há ninguém, nenhuma religião do mundo pode salvar. Ninguém. A igreja evangélica não é uma religião. O pentecostalismo não é um sistema, não é uma religião. O protestantismo não é uma religião. É apenas um caminho de salvação, que foi o que Jesus estabeleceu. A gente procura seguir. Esperamos que os outros cristãos, os que se denominam cristãos, que façam a mesma coisa. Todo mundo lê a Bíblia e chegue a essas conclusões. O apóstolo Paulo, resumindo, conclui que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ver o segundo texto. Se é assim, se todos pecaram, o que Deus fez? Porque todo mundo é pecador, todo mundo merecia a condenação. Então o que Deus fez? Está aqui, Romanos 5, 8. Vire para frente na sua Bíblia. Quem tem Bíblia, abra. Quem não tem, pode ler na tela, né? 5, 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então Deus prova o seu amor, dando Jesus para morrer na cruz. O que é que diz a Bíblia? João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é assim. Glória a Deus. Então, para resolver esse problema do pecado da humanidade, que jogava a humanidade na condenação, Deus então mandou Jesus. E quem crê em Jesus é salvo. Quem crê em Jesus é salvo. Salvo da condenação do pecado. Muito bem. Romanos 10. Agora vem a pergunta. E o que é que eu devo fazer para ser salvo? Então quem me ouve e que diz é verdade. A humanidade toda pecou, está condenada, está afastada de Deus. E como é que nós nos salvamos? Está aqui, ó. Ainda Romanos 10, versículos de 8 em diante. Romanos 10, de 8 em diante. Olha o que diz a palavra. Porém, que se diz? O que é que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego. Deus não faz diferença entre judeu e não judeu, né? Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a doutrina da salvação, a primeira ênfase pentecostal é essa, a salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que a humanidade está perdida. Aí vai ficar perdida? Deus é um Deus injusto. O homem pecou porque quis. Não foi Deus que... Adão comeu do fruto proibido porque ele quis. Deus disse, não coma. Ele disse, eu como. Aí ele e Eva comeram e a partir daí a humanidade toda vem rolando aí com os pecados. Então a humanidade está perdida e agora Deus, na sua misericórdia, Ele mandou Jesus para salvar a humanidade. E quem crer em Jesus, crê que Ele é o Salvador, recebe a salvação. Agora, tem muito mais para falar sobre isso. Só que eu tenho que resumir. Então estou eu dizendo aqui, a primeira bandeira pentecostal, a primeira ênfase pentecostal é a salvação. Amém? Pronto. Segunda bandeira pentecostal, segunda ênfase é a cura divina. O que acontece é que todos os homens, justamente por causa do pecado, ficaram sujeitos às doenças e às enfermidades. Nós verificamos logo de pronto isso, né? Com o pecado, vieram sobre a humanidade toda uma série de males. O homem ficou medroso, angustiado, aflito, doente de todo jeito. Então, a verdade é, a ênfase que nós damos é essa. O mesmo Jesus que salva do pecado, que liberta do pecado, esse mesmo Jesus nos cura das nossas doenças. Glória, quer ver? Olha só, vamos ver aqui o primeiro texto que mostra isso. Venha para Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, nós vamos ler versículos 4 e 5. Olha o que diz aí a palavra. Isaías 53, versículos 4 e 5. Olha o que diz a palavra. Certamente ele, esse ele aqui é Jesus. Uma pequena explicação. 400 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo, o profeta Isaías se reportou a esse fato. A crucifixão de Jesus na cruz foi profetizada
400 anos antes. Então ele diz assim: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Evidentemente que aqui o profeta Isaías, ele abrange tudo. E nesse texto aqui ele ainda fala da salvação do pecado. Ele diz aqui, versículo 5: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, quer dizer, os nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. Tem uma ligeira diferença de transgressão para iniquidade, mas tudo ao fim e ao cabo vem a ser a mesma coisa: transgressão e iniquidade. Então, Jesus morreu por causa das transgressões e das iniquidades. Mas o profeta continua falando: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, o que ele fez na cruz atinge as nossas emoções. Porque quando fala em paz, aqui está falando do emocional. Então, o medo, o nervosismo, as angústias, a depressão, toda a sorte de males emocionais, o Evangelho provê a cura pela fé em Jesus. Eu sei que há muita gente enferma que ainda não conseguiu a sua cura, isso é uma discussão à parte. Eu estou falando aqui da fonte. Então, em Jesus, nós encontramos libertação do medo, das angústias, da depressão, da tristeza. Diz aqui, o castigo, quer dizer, vamos dizer assim, o preço, aqui, o castigo que nos traz a paz, por conta do qual nós recebemos a paz, estava sobre ele. Ou seja, ali na cruz, ele foi castigado para que nós recebêssemos paz, tranquilidade, etc, etc. E agora aqui, no final diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas pisaduras está se referindo ao massacre de Jesus na cruz. Ele foi massacrado, ele foi pisoteado, ele foi esmurrado, ele foi flagelado ali para nos dar a salvação. Então diz aqui: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui está, portanto, a segunda bênção, a segunda ênfase que nós damos. Jesus cura. Ali na cruz, repito, ele não só conquistou para nós a salvação dos pecados, mas ele também conquistou para nós a cura das nossas doenças. Tudo quanto é, toda a sorte de males, inclusive emocionais. Muito bem. Agora, onde é que a gente encontra uma representação disso? Olha, por exemplo, esse texto aqui se cumpriu em Mateus capítulo 8. Venha comigo. Eu estou dando aqui subsídios para os irmãos até apresentarem. Olha, nós somos pentecostais, nós temos 4 ênfases, e aqui estão os textos da Bíblia que confirmam essas ênfases. Então aqui, Mateus 8, 16. O que é que diz a palavra? Mateus 8, 16. Glória a Deus. Diz aqui: chegada a tarde daquele dia, dessa história, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, quer dizer, pessoas possuídas por demônios, né? E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Quer ver? A palavra de Isaías, 400 anos antes, se cumpriu em Jesus. Ele curou pessoas, ele libertou endemoniados, etc, etc. Muito bem. E agora para nós, o que é que resta agora, no século 20,
ano de 2023. Tem uma palavra para nós. Olha só, venha comigo para João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler de 12 em diante. João 14, de 12 em diante. E agora o meu irmão e a minha irmã, você que está me ouvindo, não só aqui na igreja como pela internet, você se torna, se você é um cristão, você se torna neste momento um mensageiro, um porta-voz, um veículo para a libertação das pessoas. Olha o que diz aqui, João 14, 12. Jesus falando: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, Jesus está dizendo: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, porque eu vou para o Pai. Jesus não ia ficar ali. Jesus ia subir ao céu. Quem iam ficar eram os apóstolos. Então vocês vão receber poder e vão fazer as mesmas coisas que eu fiz. Então é por isso nós somos chamados de pentecostais, porque nós cremos no poder do Espírito Santo. Daqui a pouquinho já vamos entrar nesse item aí. Mas eu estou mostrando para os meus irmãos o que é que se faz. Prega-se o Evangelho, que Jesus salva. Quem aceita é salvo. Prega-se o Evangelho, encontramos pessoas doentes, oramos pelos doentes, pelos problemáticos. Aí o que é que acontece? Jesus cura. Por quê? Porque Ele promete na sua palavra. Então aí está, meus queridos irmãos. E eu queria terminar esse item aqui, mostrando para os meus irmãos a dimensão do Evangelho. O Evangelho ele é abrangente. Toda sorte de problemas o Evangelho atinge. Vem aqui comigo, volte para Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Esse é um texto até bastante conhecido. Marcos 16. Vamos ler do versículo 15 em diante. Jesus dizendo... E quem quiser ler comigo, pode ler, porque isto aqui é uma coisa que nós temos que saber de cor e salteado. Então, olha o que diz aqui a palavra. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que cada irmão, cada irmã seja um veículo da graça de Deus. Que cada um dos que estão aqui e dos que me ouvem seja um porta-voz do Evangelho. Que cada um seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar, para mudar a vida de quem você encontrar que esteja precisando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora, vamos ver aqui a terceira ênfase pentecostal. O batismo no Espírito Santo. Eu vou ler a Bíblia e depois comentar aquilo que Deus permitir. Olha aqui, sobre o batismo com o Espírito Santo, venha para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler aqui do versículo 9 em diante. Aliás, me desculpe, não é de 9 em diante, é o contrário. Fiz aqui uma mudança aqui nas minhas anotações. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz aqui o texto: e comendo com eles, porque aqui Jesus havia já ressuscitado dentre os mortos. E ele estava naquele período de tempo entre a ressurreição e a ascensão, quando ele subiu ao céu.
Então, nesse interregno aí, Jesus reuniu os discípulos e fez uma refeição com eles, e ali nessa refeição ele diz, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, ficassem lá na cidade. E diz aqui, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Nós aqui já sabemos qual é a promessa. A promessa era o revestimento de poder, para poderem fazer a obra do Evangelho. Então diz aqui, porque João, versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Um pequeno parênteses aqui. A preocupação dos judeus naquele tempo era se libertarem dos romanos. O judeu acreditava ao pé da letra nisso. Quando o Messias vier, ele vai chegar, vai se sentar no trono de Davi, trono do rei Davi, porque o Messias é da descendência do rei Davi. Ele vai juntar uma tropa e vai expulsar os romanos, e Israel vai ser um país independente. Era isso que eles pensavam. Quando Jesus fica falando essas coisas, os discípulos até aquele momento não entenderam direito o que Jesus estava falando. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, ser-me-eis testemunhas e tal. Eles não entenderam nada. Aí perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus disse, olha, isso aí não é da nossa conta, isso pertence ao Pai. Para vocês aqui é o seguinte, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, esse é que é a proposta do Senhor Jesus, essa que foi a proposta do Senhor Jesus para os discípulos e é para nós também. Por isso, nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais, porque aqui está falando do revestimento de poder, e esse poder foi derramado no dia de Pentecoste. Então, aí está. Venha comigo aqui para o capítulo 2 do livro de Atos. Olha o que diz aqui a palavra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Até aqui. Então, aqui está, meus irmãos, a promessa de Jesus e o cumprimento dessa promessa. Não passou muitos dias depois que Jesus subiu ao céu e já os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, inclusive com todos esses sinais que estão aqui. Então, esta é uma das ênfases pentecostais, porque olha só o que diz aqui, voltando aqui para o capítulo 2, ainda, versículos de 37 em diante. Olha o que diz aqui a palavra, versículo 37. No dia de Pentecoste, converteram-se 3.000 pessoas. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que é que nós vamos fazer agora? Que faremos, varões e irmãos? Estou usando aqui a linguagem da Bíblia. Então veja aqui, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro completa dizendo assim: pois para vós outros, para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Até aqui. Então, temos 3 momentos aqui. Primeiro, a promessa de Jesus. Segundo, o Espírito Santo derramado sobre os apóstolos. Depois, os seguintes perguntando: e agora o que é que nós vamos fazer? Talvez possa ser a pergunta dos meus irmãos aqui. E agora o que é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora é o seguinte: é buscar o poder do Espírito Santo. Porque Pedro disse assim: arrependei-vos, isso nós já nos arrependemos, isso nós já cumprimos, né? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Esse batismo já foi feito. Quem é batizado nas águas aqui, levante a sua mão. Glória a Deus. Pronto, já foi feito o batismo nas águas. Agora vem o batismo com o Espírito Santo. Diz aqui: e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí, Pedro reafirma isso. Porque, por exemplo, a diferença dos pentecostais para os não pentecostais é que os não pentecostais dizem: esse poder do Espírito Santo foi para o tempo dos apóstolos. Isso é para aquela época e tal. Nós para nós nós não somos dignos disso. Isso não é para nós. Mas não é o que diz Pedro. O apóstolo Pedro não diz isso. O apóstolo Pedro diz assim, venha comigo aqui para versículo 39. O que é que ele diz? Pode ler comigo? Pois para vós outros é a promessa, essa promessa do poder do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que estão longe, isto é, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa promessa era para eles, para os filhos deles, né? Para os vossos filhos, para os que estão ainda longe. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja em qualquer altura, em outros países, em qualquer outro lugar, é para eles também. E diz aqui, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pergunto eu, o Senhor te chamou? Então é para você a promessa. A promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Pronto. Então, portanto, quem não é batizado com o Espírito Santo, habilite-se, busque o poder do Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, busque. A nossa igreja ora para Jesus batizar com o Espírito Santo, porque quem batiza é Ele, é o Senhor Jesus. Então, portanto, meus irmãos, esta promessa é para nós, é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, esta, portanto, é a terceira ênfase pentecostal. E agora vamos à quarta ênfase, que é a volta do Senhor Jesus. Jesus voltará! Aleluia, Ele voltará. Ele veio a primeira vez para salvar a humanidade. Agora, a segunda vez, Ele virá para tirar a igreja da terra e julgar o mundo. Ele, quando vier, Ele vai nos tirar daqui e o restante do mundo que recusou a mensagem de Jesus vai ser julgada. O restante do mundo. Então, assim, olha, Atos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Vamos ler aqui, vamos reler. Atos 1, 9. Aqui encontramos a promessa da volta de Jesus. Quer dizer, uma delas, né? Uma das promessas. Então diz aqui: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles.
e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Isso aqui foi quando Jesus foi assunto aos céus, a ascensão de Jesus. Então aconteceu isto. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, o grupo de apóstolos que estava presenciando aquilo, ficou olhando para cima e Jesus desapareceu entre as nuvens. Então, aqui diz: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Glória a Deus. Então, da mesma forma como Jesus subiu, todo olho o viu, quando ele voltar para este mundo, segunda vez, todo olho o verá. Ele descerá entre as nuvens. Agora, vai aqui o apóstolo Paulo explicar como é que isso vai acontecer. Venha comigo para 1 Coríntios. Estes são assuntos que exigem um estudo bíblico. Eu posso citar alguns textos aqui para explicar. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler do versículo 50 em diante. Diz assim a palavra. Paulo que diz, né? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quer dizer, a corrupção é porque o nosso corpo se desfaz. A incorrupção é o futuro corpo metafísico que nós receberemos. Então esse corpo não se corrompe. Então diz aqui: eis que vos digo um mistério, versículo 51. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morrem, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, resumindo, é assim: nós estamos aqui, estamos na igreja agora, mas você poderia estar na sua casa, poderia estar no seu trabalho, poderia estar na rua, andando para lá ou para cá. De repente, toca a trombeta, lá no céu, toca a trombeta. Aí Jesus, que está sentado ao lado direito do Pai, o Pai diz para ele: filho, é agora, é chegada a hora. Aí o filho vem descendo entre nuvens. Aí a igreja é arrebatada. Esse arrebatamento acontece assim: nós, os vivos, que temos esse corpo físico, esse corpo mortal, num abrir e fechar de olhos, nós somos transformados e receberemos um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. E os mortos, os falecidos, ressuscitam em corpos gloriosos. Agora veja bem, para explicar isso, eu demorei aqui uns 3 minutos ou 4, para dizer, o corpo, nós os vivos somos transformados e os mortos ressuscitam em corpos glorificados. Né? Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, aqui no versículo 52, pode projetar o versículo 52, o que é que diz? Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta toca
Irmão, irmã, está de olho aberto? Fecha o olho rápido e abre de novo. Assim. Para dizer que eu agora aqui estou nesse corpo, fecho os olhos. Quando eu abrir de novo, quer dizer, porque os olhos fecham rapidamente. Então isso é uma fração de segundos. Os corpos serão transformados e todos iremos ao encontro do Senhor nos ares. Esta é a mensagem da Bíblia, é uma promessa de Jesus e é algo que os pentecostais creem. Eu estou dizendo que eu estou apresentando aqui as 4 ênfases pentecostais e uma delas é essa. Então, assim, meus irmãos, Jesus voltará e nós temos que estar preparados. Meu irmão, você pode se distrair com uma coisa, com outra, mas uma coisa você não deve fazer. Mantenha a sua relação com Jesus. O tempo todo, mantenha a sua fé em Jesus, porque naquele dia, quando acontecer isso, você será um dos que vai ser arrebatado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E vou agora terminar com um texto que eu acho uma maravilha, um texto maravilhoso. Venha comigo aqui para o Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 10. Olha o que diz a palavra aqui. Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. O anjo falou a João, que foi o vidente do Apocalipse. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quer dizer, o sentido de não selar é assim, não fecha o livro e guarda. Não, mantém o livro aberto, porque o tempo é chegar. Não há tempo no sentido profético, no sentido espiritual, não há tempo para fechar o livro e depois pegar o livro novamente e abrir outra vez. Não há tempo para isso. Ele diz, mantém o livro aberto, porque o tempo está próximo. Isso é o sentido da palavra selar. Não seles o livro, diz aqui. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aí uma palavra forte, muito forte, diz aqui, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É uma palavra forte essa. Tem uma outra tradução que diz assim, quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem aqui é limpo? Limpo, limpe-se mais ainda. Não caia na conversa, não caia no ardil de Satanás, do espírito deste mundo. Não, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, você que está ouvindo o Evangelho, aceite Jesus, abra o seu coração, aproxime-se de Jesus. Nós não pregamos que a igreja salva, não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. Aproxime-se de Jesus, siga a Jesus, leia a Bíblia, faça a vontade de Deus e você estará incluído nesse movimento, nesse momento maravilhoso. Então, é o que diz aqui, quem é sujo, suje-se ainda. Agora, quem é limpo, limpe-se cada vez mais. Amém? Glória a Deus. E vamos continuar a leitura, porque eu gosto disso aqui. Versículo 12. Diz assim, palavras do Senhor Jesus, eis que venho sem demora. Quem pode dizer amém? E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aí sempre tem uma palavra forte para os pecadores. Versículo 15. Ficam de fora, ou fora ficam, né? Os cães, os feiticeiros. Você pergunta quem são os cães?
Não são cachorros, não. Cães aqui, o sentido de cão é aquele que apostata da fé. É aquele que um dia creu, depois abandonou. E nunca mais voltou. Então ele é um apóstata. Então, biblicamente, é considerado um cão que volta ao seu vômito. Né? Desculpem a forma de colocar, mas é o que a Bíblia diz. Está escrito assim na Bíblia. Então, diz aqui, versículo 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estas são as 4 ênfases pentecostais. É a Bíblia que mostra. Só que no decurso do nosso movimento pentecostal, essas coisas ficaram marcantes. E então os líderes pentecostais aí, principalmente os primeiros, né? Os lá da raiz, pegaram isso. E a coisa, tudo é importante, mas parece que o mais saliente, não vou dizer o mais importante, o mais saliente, a salvação. Salvação, ok, salvação. Aí diz, peraí, mas tudo é importante, mas uma coisa que está salientando aqui é a cura dos doentes, a cura dos enfermos. Pronto, a cura dos enfermos. Aí, daqui a pouco, outra coisa, olha, a gente precisa do poder do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo. Então é o Pentecostes. É o Pentecostes. Daí nos chamarem de pentecostais. Quero dizer para os meus irmãos que o nome pentecostal é um apelido. É um apelido. Os irmãos sabem que quando a igreja primitiva começou, lá em Antioquia, pela primeira vez, chamaram os cristãos de cristãos. O nome cristão foi um apelido que os de fora deram para os seguidores de Cristo. Esses daí são cristãos. E está isso na Bíblia. Então eu quero agora fazer um paralelo com pentecostais. Começou esse movimento, aí os outros começaram a dizer, né? Olha, esses aí são pentecostais, porque se preocupam com a manifestação do poder do Espírito Santo. Bom, então assim, salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo e finalmente a segunda vinda de Jesus, porque o nosso destino não é essa terra, meus irmãos. O nosso destino é o céu. O nosso destino é o céu. Onde é o céu? É onde Deus está. É onde Deus está, onde Jesus está. Lá é o céu, a gente não pode aquilatar, né? Onde é que fica o céu? A gente sabe que o universo tem 200 bilhões de galáxias, né? E dizem os cientistas que esse espaço que o universo ocupa, isso é 3 ou 4% de um todo maior, constituído de energia escura e matéria escura. Aí eu fiquei pensando, a Bíblia diz que Deus habita em trevas espessas. Quer dizer, será que o universo somos nós aqui? O universo, as galáxias e tal, e nós aqui estamos nessa terrinha aqui, essa pequena terra, que é o terceiro planeta do sistema solar. E Deus, no entanto, está além de tudo isso e está lá no espaço profundo onde a gente não tem acesso. Como é que é isso? Eu não posso ficar fazendo essas especulações, porque eu vou me perder. Então eu prefiro dizer assim, onde é o céu?
é onde Deus está. E como eu creio em Deus, Ele está em algum lugar, né? Então é para lá que nós vamos, e o nosso destino, repito, não é essa terra. Fale para quem está do seu lado: o nosso destino não é essa terra. Fale para quem está ao seu lado. Diga assim: o nosso destino é o céu. Isso, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer o que agora? Vamos orar. Vamos dar graças a Deus, porque nós estamos fazendo parte de uma igreja que prega o evangelho completo. Você já ouviu essa expressão, evangelho completo? Evangelho completo é isso: salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo e segunda vinda de Jesus. Isso se chama evangelho completo. Fiquemos em pé, por favor. Glória a Deus. Toda a igreja. Depois da oração, nós vamos sentar mais um instante para encerrar o culto com os assuntos finais. Vamos orar, meus irmãos. Vamos estender as mãos para os céus, todo o povo de Deus. Estenda as mãos para o céu. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Você que está em casa nos assistindo, está nos assistindo em algum lugar, dê glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai de amor, Pai de bondade, eu quero te dar graças porque esta mensagem da Bíblia nos alcançou. Eu te dou graças porque eu estou vivendo na melhor época da história da humanidade, que é a época em que Jesus voltará. Aleluia, aleluia. Pai, eu quero fazer um pedido muito especial aqui. Pai, não deixa que nenhum membro da nossa igreja, nenhuma pessoa da nossa igreja, Fé para Todos, fique naquele dia, mas que todos subam ao teu encontro. Eu tenho amigos em outras igrejas, eu tenho pastores, meus amigos, pastores de outras igrejas e irmãos de outras igrejas. Eu peço que nenhum desses fique. Eu queria pedir, meu Deus, estende a tua mão para que os meus parentes que não são convertidos ainda tenham a chance de se converter. Eu quero pedir, meu Deus, que tu concedas aos meus irmãos a mesma coisa. Os meus parentes, os parentes dos meus irmãos, todos os nossos familiares têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus, têm oportunidade de te aceitar como Senhor das suas vidas, aceitar o Evangelho como o caminho que leva à vida eterna, o caminho que leva à salvação. Pai, esta é a minha oração. Eu quero pedir pelos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet. Nesta hora, Pai, trabalha em cada coração, trabalha em cada vida, e que o Evangelho seja uma realidade. Pai, eu oro com fé, te agradeço e te louvo por tudo, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Vamos nos despedir. Vamos agora nos despedir dos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet. Meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe vocês abundantemente até ao próximo domingo, neste mesmo horário. Que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente, em nome de Jesus.